decisão britânica de sair da União Europeia e a renúncia do primeiro-ministro David Cameron provocou uma série de mudanças na política econômica mundial. A libra esterlina sofreu uma queda histórica e os mercados financeiros mundiais somaram perdas da ordem de 2 bilhões de dólares. Os britânicos começam a sentir as consequências. Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o professor de Política Internacional e doutor em Geopolítica, Ricardo Guise Corniglion. Doutor Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Ricardo, como que o senhor analisa esse cenário atual com a decisão dos britânicos pela saída do Reino Unido da União Europeia? Eu vejo como mais uma crise que a União Europeia está passando. Na verdade, é a terceira crise. Nós tivemos a primeira crise da União Europeia em 2011, com a crise do euro, né, e a insolvência da Grécia em pagar seus compromissos. Sim. A Grécia foi socorrida pela França e pela Alemanha e pelo FMI fortemente. Foi bem grave a situação. Foi bem grave porque botou em xeque a capacidade e o poder do euro, né, como moeda forte. Essa crise ela ainda tem desdobramentos até hoje, ela não foi totalmente solucionada, embora ela esteja relativamente equacionada. A segunda crise pela qual a União Europeia passou recentemente é a crise dos refugiados, que ela continua muito latente até hoje, né? Os refugiados continuam entrando pela Grécia, pela Turquia. Então, essa foi uma segunda crise que levou a essa terceira crise agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa terceira crise é uma crise geopolítica. E talvez seja uma das crises mais graves que ela está vivendo, porque nunca até então um país pediu para sair da União Europeia. Sempre houve fila para ingressar no bloco. Então, isso gera, obviamente, um ambiente de muita incerteza para o Reino Unido. Muita insegurança para todo o mercado mundial. Todo o mercado, mas principalmente para a União Europeia e Reino Unido, porque, obviamente, que os investidores, o capital, eles procuram sempre investir em regiões, em locais em que há uma certa estabilidade, uma certa segurança quanto ao presente e ao futuro. E não é o que nós temos atualmente nessa situação. Quais os impactos dessa saída? Olha, em primeiro lugar... Você já citou a questão da insegurança, das incertezas, isso, das insatisfações. Eu diria que no curto prazo, tanto o Reino Unido quanto a União Europeia perdem, né, por causa dessa insegurança, uma crise política entre o Reino Unido e o resto da Europa. As relações comerciais? As relações comerciais, provavelmente, elas vão ter um impacto, porque... só para você ter uma ideia, 50% de tudo que o Reino Unido exporta hoje vai para a União Europeia. Eles têm um superávit de 20 bilhões de euros com a União Europeia. Então, dependendo de como a negociação para a saída do Reino Unido for feita com o bloco, né, liderado aí pela Alemanha e pela França, se essas mercadorias britânicas tiverem que pagar tarifas para entrar na União Europeia, tarifa de importação, obviamente que esses produtos britânicos entrarão mais caros lá. E hoje os produtos europeus que entram no Reino Unido, como o queijo francês, o chocolate suíço, os vinhos, por exemplo, eles entram livres de tarifas. Então, se essas tarifas forem readmitidas, obviamente que isso encarecerá o custo de vida dentro do Reino Unido, né? E do ponto de vista da União Europeia como um todo, pode acontecer, né, um movimento para que outros países saiam, embora eu não acredito que isso vá se tornar realidade, né? Porque a gente tem que ver que a Inglaterra, o Reino Unido, entrou muito depois da União Europeia. Eles entraram em 73 e o projeto europeu é de 57 com o Tratado de Roma. Então, na verdade, os britânicos nunca se sentiram membros plenos da União Europeia de coração, vamos dizer assim. Sim, sempre houve aí uma certa divisão, o plebiscito mesmo mostrou isso. É verdade. Agora, em relação a esse começo do impacto, o britânico já sente no bolso essa saída, né? Esse anúncio da saída da União Europeia. Já tem produtos mais caros, o mercado ali local já está prejudicando o trabalhador britânico. A libra esterlina ela já passou por uma desvalorização imediata, né? Então, obviamente, isso enfraquece um pouco a moeda do Reino Unido e, obviamente, com a libra esterlina mais desvalorizada, as importações se tornam mais caras, né? Para trazer produtos para o Reino Unido. Então, o que o mercado está prevendo é a possibilidade da inflação subir no Reino Unido até o dígito de 4%. Então, obviamente que isso vai aumentar o custo de vida dentro do Reino Unido. Para não falar também dos imigrantes e dos estrangeiros que estão dentro da Inglaterra, nós temos hoje no Reino Unido 7,5 milhões de estrangeiros morando lá dentro,
Você vê num país que não tem 70 milhões de habitantes, então é mais de 10% da população são formados de estrangeiros, e desses 7 milhões e meio, 3 milhões são europeus. Então, como vai ficar o status desses imigrantes, desses estrangeiros lá dentro, a partir da saída do Reino Unido da União Europeia? Gerou uma insegurança muito grande. Você citou aí nos imigrantes, né? E nos que já estão há mais tempo vivendo lá. E em relação também a essa decisão, afeta tanto os imigrantes quanto o próprio sistema financeiro. Agora, como o número de imigrantes é muito grande, gera um problema ali muito grave na questão social, relacional. É verdade. Você tem razão, nós já estamos vivendo isso lá dentro, vivenciando isso. A xenofobia tem aumentado nos últimos dias, né, no Reino Unido, a aversão ao estrangeiro. Essas pessoas de direita ou de extrema-direita que são contra a entrada de estrangeiros por uma série de motivos, eles estão usando exatamente o Brexit, né, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, para acirrar, para tornar essa agressão legítima. E, obviamente, que o status desses estrangeiros dentro do Reino Unido terá que ser revisto. O próprio governo provavelmente vai fazer uma revisão. Ou seja, eles podem esperar mudanças. Até os que moram lá também, brasileiros que moram, estão cientes que pode haver alguma mudança. É possível reverter o Brexit? Eu não acredito porque é uma decisão através de plebiscito. Esse plebiscito ele pode ser refeito, mas eu não acredito que eles chegarão a esse ponto. Então, na minha opinião, é uma decisão irreversível. O Reino Unido vai levar isso para frente, eles têm um senso de democracia muito grande, o que é bom por um lado, mas o que eu acredito que o David Cameron deveria ter feito era não promover o plebiscito, porque ele acabou dando um tiro no pé, ele foi muito pressionado. Foi um dever promover o plebiscito, mas por pressões internas, e aí acabou que o resultado foi negativo do ponto de vista da imagem dele. E a gente tem que ver que hoje o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, é um país dividido. Sim. Praticamente a metade votou pela permanência na União Europeia. Então, isso gera também dentro da sociedade uma polarização que não é saudável. É o caso da Venezuela hoje. Né? A metade apoia o governo do Nicolás Maduro, a outra metade não. É o caso do Brasil. Você vê a eleição, a última eleição da Dilma Rousseff, quase a metade foi contra. Então, isso é muito comum nas sociedades no mundo, uma polarização quase meio a meio em relação a questões fundamentais ligadas à política, economia, etc. E o processo para uma eleição ou um novo ministro? Como que é feito? Bom, o David Cameron não tem como continuar, porque ele foi contra a saída do Reino Unido da União Europeia, então ele já falou que vai entregar o cargo, e provavelmente o Partido Trabalhista, que está na oposição hoje, é que vai escolher um candidato, o candidato mais forte, o ex-prefeito, né, de Londres, que provavelmente ele deve ser eleito. Então, isso, obviamente, vai mudar completamente os rumos daqui para frente. A eleição é do partido. O partido, na verdade, que tem o maior número de cadeiras, geralmente consegue, né, eleger o primeiro-ministro, né, uma coalizão de forças. Então, isso vai mudar... Isso deve acontecer nos próximos meses? Isso, provavelmente em setembro, outubro. Já deve mudar o comando do país. Sim. Agora, alguns jovens reagiram, grande parte deles, dizendo que essa saída do Reino Unido pode prejudicar na questão do trabalho, do livre acesso aos outros países, aos 27 países. Fica uma situação mais delicada para esses jovens que costumam trabalhar na Europa. É verdade. Eu estava lendo sobre os números da eleição, da votação. Os jovens entre 18 e 24 anos, praticamente 74% desses jovens votaram pela permanência no Reino Unido, do Reino Unido na União Europeia. Certo. E os jovens entre 25 e 30 anos, aproximadamente 53%, votaram também pela permanência. Então, por que isso? O jovem ele tem uma visão muito mais globalizada. O jovem da era da internet, da era dessas tecnologias digitais, ele vê o mundo de uma forma muito mais integrada. É o britânico que quer sair de lá estudar na Alemanha, na França, ou ver a oportunidade de estrangeiros enriquecerem o país. É uma outra visão. É uma outra visão. Enquanto que os idosos, né, os adultos idosos, votaram maciçamente pela saída. São pessoas que têm uma visão mais conservadora. Sim. E, na minha opinião, sentem saudade, nostalgia da época que o Reino Unido era 100% soberano. Sim. Agora, quando a gente pensa nos efeitos, por exemplo, para o Brasil?
Eu diria que para o Brasil, do ponto de vista das relações Brasil-Reino Unido, eu acredito que haverá um aprofundamento das relações comerciais. Porque o Reino Unido, com a saída da União Europeia, ele estará livre para fechar acordos de livre comércio de forma mais agressiva. E o Reino Unido sempre teve uma estratégia mais liberal do ponto de vista comercial, de romper barreiras, de abrir mercados, etc. Então, provavelmente haverá um incremento nos próximos 5 ou 10 anos do comércio Brasil-Reino Unido. Agora, do ponto de vista das negociações que estão em andamento entre Mercosul e União Europeia, nós teremos um retrocesso, porque o Reino Unido era uma voz liberal dentro da União Europeia. Ele defendia uma política mais agressiva de abertura de mercados com o Mercosul, em contraposição a uma política mais protecionista da França e da Alemanha, em particular da França. E como que você vê a reação dos líderes da União Europeia? No primeiro momento, é uma reação... François Hollande, presidente da França. Eles estão procurando, na minha opinião, ter uma postura... vamos dizer assim, relativamente, uma postura de estadista, eu quero dizer no sentido de não deixar que as paixões tomem conta dos discursos dele, mas nesse momento isso é difícil de fazer, né? Eu não acredito que a negociação para a saída do Reino Unido será uma negociação de revanche, né? De vingança da União Europeia. Eu acredito que talvez as questões de negócios, de comércio falarão mais alto. Mas, de certa forma, fica um certo, vamos dizer, uma certa mágoa, né? Porque isso foi, obviamente, que um soco no estômago da União Europeia. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Sim, como diz François Hollande, eles precisam agora assumir os riscos. É, né? Verdade. Os britânicos. É verdade. E a primeira-ministra da Alemanha, né? No caso da Alemanha, ela disse: o Reino Unido não pode sair da União Europeia e continuar com os benefícios e não assumir as responsabilidades. Sim. E existe, como você falou agora também, o risco da Escócia fazer um outro plebiscito para se separar do Reino Unido como país, se tornar um país soberano e, obviamente, manter a sua permanência na União Europeia. Sim. Isso aí seria muito ruim para a Inglaterra. Agora, a primeira-ministra escocesa, ela diz que quer manter a relação com a União Europeia. Então, realmente, são várias as opiniões, mas os impactos já são visíveis e são sérios. É verdade. Bem significativos para todo mundo. Né? É verdade. Esses próximos 2 anos serão de muita atenção, vamos dizer assim. O noticiário ele vai estar cheio de novidades em função disso. Né? Agora, do ponto de vista escocês, seria ruim também se separar do Reino Unido como país, porque isso tem uma série de implicações também, na circulação de pessoas ali dentro, do comércio, etc. Então, na verdade, a Escócia agora ela está numa encruzilhada em relação a isso. Se ela permanece no Reino Unido ou se ela sai para se aproximar mais da União Europeia. É claro que isso depende de plebiscito, uma série de coisas, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, professor, nos esclarecendo toda essa questão do cenário mundial. De nada, eu agradeço muito obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.